Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós vamos continuar falando sobre o Renascimento e nós vamos falar um pouco sobre o artista mais importante desse período, que foi sem dúvida nenhuma o grande Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, queridos, ele foi o que nós podemos chamar de gênio. Ele se dedicou aos estudos em diversas áreas do conhecimento e da arte, numa época em que ocorriam intensas transformações que guiavam o mundo rumo à modernidade. Vamos conhecer então um pouco sobre esse gênio da arte e do conhecimento? Leonardo da Vinci nasceu em Anciano, uma pequena aldeia toscana perto de Vinci e próxima a Florença, na Itália, no dia 15 de abril de 1452. Com 17 anos, Leonardo estudou artes no estúdio do mestre Andrea del Verrocchio, onde modelou imagens em terracota. Lá, Leonardo trabalhou para figuras importantes, como, por exemplo, Lourenço de Médici, que era o governador de Florença. Em 1480, Leonardo pintou a tela Virgem do Cravo, considerada como sua primeira obra individual. Entre 1482 e 1499, Leonardo viveu em Milão, onde era o protegido de Ludovico Sforza, duque de Milão. Lá, ele também prestou serviços para o duque como arquiteto e engenheiro, e pintou o famoso afresco A Última Ceia, no refeitório onde os monges faziam suas refeições, no mosteiro de Santa Maria delle Grazie. É dessa época também a obra O Homem Vitruviano, que representa o ideal clássico de beleza, equilíbrio, harmonia das formas e perfeição das proporções. Em 1503, Leonardo da Vinci realizou o que seria sua grande obra, a Mona Lisa. Mona Lisa, com seu enigmático sorriso, foi inspirada em uma modelo viva, Lisa Gherardini, terceira esposa de um rico mercador florentino, Francesco del Giocondo, que era 19 anos mais velho do que ela. Historiadores acreditam que Leonardo da Vinci levou em torno de 4 anos para pintar o quadro, mas jamais chegou a concluí-lo. Apesar de ter sido uma obra encomendada, ele nunca a entregou, e após algum tempo ela foi vendida para o rei da França. Depois da Revolução Francesa, a obra foi transferida para o Museu do Louvre. Napoleão Bonaparte chegou a usá-la para decorar seu quarto, até ser expulso da França, quando a pintura retornou ao Louvre. O quadro da Mona Lisa é relativamente pequeno, medindo apenas 77 centímetros de altura por 53 centímetros de largura. Leonardo da Vinci utilizou sua técnica de sfumato para pintá-la onde ele conseguia reproduzir com fidelidade a textura da pele humana, através de uma série de camadas de tinta que davam um efeito de esfumaçado. De 1503 a 1516, Leonardo viveu no Vaticano. Outros importantes artistas desse período foram Rafael e Michelangelo. Por encomenda do Papa Leão X, Leonardo realizou uma série de brilhantes estudos sobre ótica. Durante a ocupação da Itália pelos franceses, Da Vinci projetou para o governador Carlos d'Amboise uma residência que lhe valeu um convite do rei francês Francisco I para morar na França, onde realizou trabalhos na corte. Leonardo da Vinci faleceu aos 67 anos, no dia 2 de maio de 1519, na França, e foi enterrado no Palácio de Amboise.
Leonardo da Vinci pintou poucos quadros, entretanto, todos eles são verdadeiras obras-primas. Algumas dessas obras são a Anunciação, Retrato de Ginevra de Benci, A Virgem das Rochas, Dama com Arminho, La Belle Ferronnière, Salvator Mundi, Virgem e o Menino com Santa Ana e São João Batista. Leonardo foi pintor, escultor, matemático, arquiteto, urbanista, físico, astrônomo, anatomista, engenheiro, naturalista, químico, geólogo, cartógrafo, estrategista, criador de engenhos bélicos e inventor de instrumentos musicais. Baseado no princípio de Arquimedes, Leonardo inventou uma bomba hidráulica para elevar a água, criando assim o primeiro dos dispositivos de elevação. Imaginou também uma bomba de poço e uma roda hidráulica, abrindo caminho para as turbinas, que somente mais tarde o mundo viria a conhecer. Como urbanista, por exemplo, no projeto que fez para a cidade de Milão, Da Vinci traçou canais de esgoto, baniu os muros, projetou praças e jardins, previu casas amplas e ventiladas, e ruas para pedestres, e pistas livres para veículos. Além de engenheiro, aeronáutico e hidráulico, Leonardo também foi engenheiro civil, previu a técnica de construção de pontes metálicas. Leonardo da Vinci tinha também especial interesse pela anatomia humana. Ele passava noites inteiras em hospitais para tentar entender o funcionamento do corpo. Fez diversos desenhos para ilustrar seus estudos, como de embriões, óleos, músculos, tecidos. Por conta da anatomia, quase Leonardo foi preso, por ter sido pego dissecando cadáveres, o que na época era considerado um crime muito grave. Leonardo fez descobertas importantes que registrou em inúmeros desenhos e no tratado de anatomia que escreveu. O domínio dos ares também sempre foi uma das paixões de Leonardo da Vinci. Após estudar a fundo as aves, em busca de conhecimento sobre o voo, idealizou um engenho muito parecido com elas. Chegou à conclusão que o homem jamais voaria, porém poderia pousar tranquilamente com planadores. Leonardo criou um paraquedas e várias outras máquinas aéreas. Apesar de ser fascinado pela vida, Leonardo também criou sistemas defensivos muito eficientes para quem o contratava como estrategista de guerra. E agora, queridos, vamos conhecer algumas curiosidades sobre Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era filho ilegítimo de Piero da Vinci e foi criado pelos avós. Leonardo da Vinci era canhoto. Dizem que ele podia escrever com a mão esquerda, enquanto desenhava com a mão direita. Leonardo da Vinci tinha também o costume de escrever ao contrário, e seus escritos somente conseguiam ser lidos com a utilização de um espelho. Da Vinci nunca frequentou uma universidade, e sua formação foi com o artista Andrea del Verrocchio. Leonardo da Vinci não comia carne e costumava comprar pássaros enjaulados para soltá-los depois na natureza. O primeiro projeto de bicicleta foi feito por Leonardo da Vinci. Então, hoje, queridos, nós podemos conhecer um pouco mais sobre esse gênio da arte e do conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês na nossa próxima aula, se Deus quiser.